Pontos da Notícia, trazendo para você os principais destaques, as notícias, o que acontece no mundo esportivo. Casal é preso com drogas após denúncia de furto, isso na cidade de Curvelo, né? Também nós vamos ter outras informações aqui sobre um suspeito de estuprar uma criança de 8 anos em São Francisco que foi preso, né? E você vai ficar sabendo disso aqui também no nosso Depois do Café. Montes Claros registra 2 mortes por hepatites virais. Então nós também vamos falar sobre esse assunto muito importante para poder falar sobre isso, e ainda vagas de emprego para médicos que a gente vai trazer para você. No mundo esportivo, Paulo Roberto Mazzola Júnior traz as informações do esporte para a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes internautas ligados aí no nosso Depois do Café. Terça-feira, dia 30 de julho, mês de julho acabando, e hoje o Cruzeiro, né, vai jogar aí sua cartada decisiva na Copa Libertadores de América, mais tarde às 7h15 da noite contra o River Plate, Atlético se preparando para amanhã para a Sul-Americana contra o Botafogo, América em campo também lá em Campinas, assunto que a gente vai discutir no nosso bloco esportivo, né, Irlan? Muito bem, importante demais também falar do mundo da política. Por falar em mundo da política, chega aqui nesse momento o nosso grandíssimo analista, PC Almeida Júnior. Bom dia, PC. Bom dia, Nairlan. Dia de repercussão de mais uma indignidade, pelo menos mais 2, proferidas pelo nosso senhor presidente da República nessa segunda-feira. Indignidades que abalaram não só o Brasil, como todo o mundo. Ok, então vamos falar já delas, porque está começando o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 4 minutos. 8 horas 4 minutos, e a gente já vai passar exatamente para a nossa análise política. PCzinho, então, quer dizer que nós temos mais notícias complicadas vindo do Paço Federal. Nairlan, ajeitando aqui pro a pessoal live, né? da, tá certo. da live. Tá certo. Você vai ajeitando aí, eu vou só mandar um abraço aqui. Quero mandar um abraço para minha colega, a Valéria Lopes, né? A Valéria que conseguiu. Sua companheira, sua colega de infância. Exatamente. Né, colégio, e tal. E também mandar um abraço, e também já falando a respeito vou usar seu computador aqui. Até falando a respeito aí da live do PC, olha, esses comentários que o PC tem feito do final de semana do presidente, vem repercutindo até fora do Brasil, pois nosso programa está chegando nos Estados Unidos, através da nossa colega Mary Parra, lá de São Paulo, que está compartilhando com uma amiga dela que mora nos Estados Unidos, e ela está falando que o seguinte, que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, perto do Trump, lá é fichinha, né? Pois é. Tá complicado. Então vamos lá exatamente sobre isso aí, PCzinho. Nairlan, cheguei a esquecer, não tô conseguindo me lembrar, dos comentários que eu fiz ontem, segunda-feira, sobre as barbaridades que o presidente proferiu de quinta a domingo. Você falou ontem que ele começou bem e terminou muito mal a semana. Falou o negócio da autoescola, e depois do meio ambiente, etc. Agora, ontem, o presidente da República, ele ultrapassou qualquer barreira da indignidade. Ele ultrapassou o limite do bom senso. Ao dar uma entrevista coletiva a um grupo de jornalistas, ele começou a fazer referências ao caso do Adélio, do homem que o esfaqueou, e sem ser perguntado por ninguém, certo, começou a dirigir palavras ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, da Ordem dos Advogados do Brasil, e disse o seguinte, abre aspas, se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele morreu na ditadura, um dia eu conto para ele, fecha aspas. Felipe Santa Cruz é filho de Fernando Santa Cruz, que foi militante contra o regime militar de ditadura que existiu no Brasil entre 1964 e 1985. Ele foi preso pela ditadura militar,
torturado, morto e incinerado. Não se sabe se ele foi queimado vivo ou morto, mas foi incinerado. Isso quem diz é a própria ditadura militar em documento de 1978. Isso quem confirma foi o próprio governo Bolsonaro, a partir da sua Comissão de Direitos Humanos, no atestado de óbito que foi emitido semana passada. Olha só. Semana passada. Então o Bolsonaro fala, eu sei como é que ele morreu. Ferindo gravemente a ética, a moral e principalmente atacando um filho que não teve a oportunidade de enterrar o pai. Um pai que foi morto pelo Estado brasileiro. Torturado, assassinado. O presidente, mais uma vez, faz uma apologia à tortura, que é crime previsto na Constituição Federal, é crime. E comete a indignidade de, ao tentar debater publicamente com o opositor, o Felipe Santa Cruz, presidente do OAB, é opositor declarado do presidente da República, tem feito declarações contra o governo, mas nenhuma nem perto dessa monstruosidade. Qualquer criança na rua sabe que quando você vai discutir com alguém, você não coloca o pai no meio. Ou a mãe. Qualquer criança. E numa situação dessa ainda, para poder debochar, para poder tripudiar, para poder fazer troça da morte de alguém que foi assassinado pelo Estado brasileiro, é muito pior. A presidência da República, a cada dia que o Bolsonaro permanece no poder, está ficando uma instituição menor. O Bolsonaro está apequenando a presidência da República. É claro que essa declaração dele gerou uma série de reações, de indignações aí pelo país e pelo mundo. Ela ficou até mais evidente do que outra declaração desastrada que ele deu ontem, porque ele falou que tinha sérias dúvidas se o índio assassinado foi assassinado mesmo, na invasão lá no Amapá. Desconfiando aí nesse caso até mesmo da polícia militar que registrou o boletim de ocorrência. Assim, normalizando uma situação de conflito que é completamente assim, absurdo, é surreal que isso parta do presidente da República. Num boteco, quando as pessoas estão ali sentadas numa mesa, alguém muito patife, diga-se de passagem, dizer, mas na ditadura tinha terrorista e tal, não sei o que, e esse povo mereceu morrer. Já não é aceitável. Imagina o presidente da República com uma situação dessa. Mas assim, não foi a primeira vez. Não surpreende. E ele foi eleito com um histórico dessas declarações. A gente lembra que o Bolsonaro, numa entrevista, falou que a ditadura matou pouco. E que se ele fosse presidente da República, ele mandava matar mais 30 mil de cara, incluindo o Fernando Henrique Cardoso. Isso lá quando o Fernando Henrique era presidente. Esse vídeo repercutiu na campanha do Bolsonaro, mas as pessoas falavam, ele era jovem, ele se arrependeu, ele está mais moderado, ele não tem mais esse pensamento. Depois, quando a ex-presidente Dilma teve câncer, e ele foi entrevistado sobre a doença da ex-presidente Dilma,
Ele disse que eu quero saber é que ela saia da presidência. Se for por impeachment, se for no voto, ou se for mesmo morrendo. Foi a resposta dele. Resposta do Bolsonaro. Mas esse cara tomou uma facada e agora ele vai ficar mais humano porque ele lutou pela vida. Ele vai ver que não pode mais dar esse tipo de declaração. Quando ele deu essa declaração da Dilma aí, ele já tinha 60 anos. Será que alguém fica garoto, adolescente até os 60 anos? Aí no dia do impeachment da Dilma, o impeachment que eu inclusive defendi muito, achei que a Dilma tinha que ter caído, na minha opinião o impeachment foi correto, mas ele na hora de votar sim pelo impeachment, vai lá pela memória do general Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Ustra foi o ditador mais sanguinário, foi o terrorista mais sanguinário, o torturador mais sanguinário da ditadura militar. Cara que jogava cobra lá para as mulheres. Depois disso aí, filho da Miriam Leitão, jornalista. Miriam Leitão é mãe também de 2 jornalistas da própria Rede Globo. Do Vladimir Neto, cara que inclusive escreveu o livro da Lava Jato, que inspirou a série O Mecanismo, que está na Netflix, é baseada no livro dele. E o Matheus Leitão. Não estou me recordando qual, mas numa entrevista com o Bolsonaro, que eles foram falar sobre essa questão da tortura, ele falou com o próprio filho, inclusive a mãe mente lá e tal, sobre a tortura, e se tiver tido cobra na tortura dela, coitada da cobra. Esse é o presidente. Esse é o presidente do Brasil, eleito pelo voto popular. Dos 200 milhões de brasileiros, 57 milhões o escolheram para ser o presidente da República. Mas alguma coisa precisa ser feita. As autoridades não podem deixar que o presidente agrida as pessoas, agrida a paz, agrida a estabilidade de um país o tempo todo assim. PC, agora uma coisa que fica curiosa é como você falou, né, que sempre que ele dá esse tipo de declaração, ele sempre depois vem com uma desculpa, era porque era jovem. Recentemente, quando ele falou da questão dos paraíbas dele, ele vem, não, mas a minha esposa é filha de cearense, como que, né? Ele sempre tem essas desculpinhas esfarrapadas depois. Ele fala mais do que a boca, sabe que a coisa vai repercutir mal, e sabe que tem uma legião de fãs. Aí fala de negro, meu melhor amigo é negro. Ele sempre tem uma desculpinha para as bobagens que ele fala. Inclusive elegeu aquele cara, o Hélio Bolsonaro, Hélio Bolsonaro, dele, né? Que eu não sei qual é a função dele na Câmara, porque ele tá o tempo todo de papagaio de pirata do Bolsonaro. Só para poder mostrar para as pessoas que ele não é racista. Tipo assim, eu não sou racista, eu tenho aqui o meu melhor amigo. Cara, fica parecendo uma coisa... lembrando aquilo que ele faz com o Hélio Bolsonaro, fica parecendo quando você vê situações da escravidão. Tem o meu negro de luxo. O que ele faz é pior, cara. O que ele tenta evidenciar. Ele tenta evidenciar e tal. Então, assim, são coisas, cara. Isso é cristão uma situação dessa? Aí eu vejo padres, pastores, falam, não, porque ele é um cara da família. Uma pessoa que defende tortura. É da família, que já teve 3 famílias, né? Então, família que cara que impõe ao filho de alguém que morreu. A mãe do Fernando Santa Cruz, desde que foi assassinado, morreu aos 105 anos de idade, querendo enterrar o filho. Tem um documentário lindo, inclusive, que está no YouTube, todo mundo pode ver. Só procurar lá, Fernando Santa Cruz. A mãe dele quer informações, ela quer enterrar o filho. A própria ditadura assumiu que o filho morreu em 78, que ele foi morto pelo Estado. De causa violenta não natural. Tá lá.
Aí o presidente, inclusive, nisso que você falou, Mazola, ontem ele tentou consertar. Ele tinha uma reunião à tarde, marcada ontem, com o chanceler da França. Ministro, veio para o Brasil só para isso. Vocês acham que em situação normal, de temperatura e pressão, o Bolsonaro desmarcaria uma reunião com o ministro da França? Pois ele faria, colocaria nas suas redes sociais, falaria, tá vendo, vocês falam de mim, mas eu tô bem aí com um país importante. Beleza. Ele pega e vai ao cabeleireiro cortar o cabelo à tarde, só para poder fazer uma live e tentar amenizar a história que ele contou de manhã. Só que aí é o seguinte, ele vai ter que falar quem mentiu. Se são os documentos oficiais da ditadura, que assumem que a própria ditadura matou o Fernando Santa Cruz, documentos oficiais do próprio governo dele, que regulam a questão do atestado de óbito, ou se a ditadura está mentindo, ou ele está mentindo. Ele tem que, porque ele vai lá e fala que houve um justiçamento e que o Fernando Santa Cruz foi morto pelo próprio grupo de esquerda de que ele fazia parte. E mentiu ainda, falando que o grupo era armado. Quando nos documentos da própria ditadura, o grupo de que o Fernando Santa Cruz fazia parte, ele não é enquadrado como um grupo de resistência armada. Enfim, uma indignidade. Eu entendo que as pessoas apoiem o Bolsonaro pelas pautas econômicas que ele propõe. Entendo que as pessoas apoiem o Bolsonaro como uma alternativa ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Isso é normal. Isso é normal. Agora, apoiar esse tipo de monstruosidade não é normal. O eleitor do Bolsonaro agora deve cobrar do seu presidente, porque ele está demonstrando que ele não quer ser um presidente de todos os brasileiros. Ele não quer governar para todos os brasileiros. Ele quer governar para uma parte da população. Muito bem. Entendeu? Então, esse eleitor, só para finalizar, Sim. tinha que estar cobrando dele agora uma postura séria e correta em relação aos seus posicionamentos morais. Muito bem, tá aí então nosso querido PC Almeida fazendo a sua análise do dia, extremamente contundente, como todas as que ele faz. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8h24. Deixa eu mandar um alô aqui para quem tá ligado na nossa live nesse momento aqui. Olha, o Edmar Teodoro tá ligado, tá certo? A professora Ivana, que você conhece muito, PC Almeida, tá ligado? Gente fina. Exatamente. Professora Ivana, sensacional, assim, gosto demais, não só das dissertações dela, como da pessoa dela. O Jardim Ribeiro, né, que é um ex-companheiro aí de rádio. Sobrinha, professora Ivana, da melhor pessoa que eu já conheci na vida. Sim. Minha estimada, que não era de sangue, mas que eu chamava de vovó Meire, mulher do meu padrinho, Expedito Guarinella. Ela, assim, melhor coração que eu já conheci nessa minha jornada até agora. Tia da Ivana. Então pronto, tá aí, né? Tá no sangue, né? O Jardim Ribeiro, que era um ex-companheiro nosso de rádio, Jardim, que foi durante muitos anos programador da 95 FM, que hoje é a Rádio Transamérica, tá ligado conosco aqui também. Meu amigão também. Pois é, Jardim tá ligado aqui também. E a professora Estela Liberato também ligada. Essa tá sempre ligada, né? não perde o Exato. programa também. Ô, Nairlan, Ó. mexe aí não, senão vai cair. Pois é. Não, deixa eu falar aqui, ó. também, né? Quem tá dando Vamos dar- bom dia aqui, aí eu passo para você, é o nosso Lauro Roque, lá de São Vicente, em São Paulo. Ele diz que está sempre ligado depois do café. E o Lamartine Abadia, que curte também o nosso trabalho e é irmão do Lauro Roque. Tá mandando dizer aqui. Vou mandar um super abraço pro Lauro Roque em São Vicente, São Paulo. Olha, Nairlan, quem tá ligado aqui agora vê a notificação aqui, tá aniversariando hoje meu tio lá em Florianópolis, Antônio Luiz, de tio Toninho. Não é nem meu tio, é tio da minha mãe, mas também, como PC, é meu tio de coração aniversariando hoje. O pessoal também. Esse é o da Serigaita, não? Não, da Sirigaita é meu tio mesmo. É o Vitório. É o Vitório, Vitório, isso, é por parte de pai, não. Tio Oh, Toninho meu Deus. é tio da minha mãe.
Olha. está aniversariando hoje também, meu tio de coração. Mandar um abraço também pro pessoal lá do Clube do Ferroviário também ligado na gente. Tem que mandar, né? É o Romerito, né? O Juliano, Romerito. Presidente. Se a gente chamar de Mário Filho, ninguém conhece. Mário Filho pra mim é o Maracanã, mas se chamar o Nenzão, que foi presidente, que é policial militar e tal, também ligado, sempre prestigiando a gente, a galera. Aliás, o pessoal tem uma pelada bacana lá na sexta-feira à tarde. Eu fui lá, né? Graças a você, né? Que fez aí o meio de campo. Eu estive lá no clube com meu filho. E o pessoal tem uma pelada legal lá, né? Na sexta-feira à tarde. Jogou, né? Não, só fui ver. Não dá, não. Então aí o pessoal ligado aí também no nosso programa também prestigiando. Deixa eu falar aqui dos principais destaques do jornal de hoje, né? O nosso jornal de notícias aqui tá com essa manchete aqui, ó. Cidade vai receber uma loja de R$30 mil, que é falando sobre a Avan, que confirmou a unidade em Montes Claros. Até pro PC comentar 30 isso. milhões deve ser, né? E a Santa Casa ampliando o tratamento de radioterapia com um novo acelerador. E no Jornal Norte de Minas, dizendo que Montes Claros registrou 2 mortes por hepatite virais, tendo 165 casos da doença registrados até hoje em 5 anos. Viu, PC Almeida? E julho é o mês, né, de prevenção às hepatites virais. Pessoa tem que ficar atenta aí. Transmissão também sobre vias sexuais, é uma doença que também é sexualmente transmissível. Verdade. Prevenir em relação a isso. Estou vendo campanhas aí de todos os hospitais de Montes Claros, né? Todos aí conscientizando a população acerca desse drama. Loja da Avan, boa notícia, vai gerar empregos no momento em que a nossa economia ainda está em frangalhos, né? Que a recuperação é muito lenta, muito tímida. Muito devagar, né? E é uma loja aí que deve gerar aí na casa de 100, 150 empregos diretos. Indiretos gera outros tantos. Vai ser aqui na Avenida do Sarmento, consolidando um polo ali, né, Nairlan? Vila Efol, né? Tambasa, de grandes empresas do... Então vai ser... PC, eu não sei se você se lembra... Vai ser mais ou menos o setor de Montes Claros, igual você tem aquele... Quem conhece Belo Horizonte ali? Você tem um setor dessas mega lojas. Sim. Então você vai ter ali em Montes Claros, está desenvolvendo para ter esse setor ali na região da Dulce Sarmento. Eu até queria te perguntar, PC, eu não sei se você se recorda, ali entre meados da década de 80, né, e mais uma boa parte da década de 90, Uberlândia virou um polo atacadista muito forte. Sim. E acho que isso foi importante para o desenvolvimento da cidade. Aí eu te perguntaria, a gente pode estar caminhando para isso também? Pode, pela localização de Montes Claros, com toda certeza. Até porque a gente recebe aqui uma área de influência muito grande. Mais de 90 cidades. E aí o que acontece? A Avan, ela tem que ver o modelo da loja que vai vir para cá. As que eu conheço são varejistas, de preço muito baixo. Inclusive lá da Terra do Mazola. É isso que eu ia falar. A Avan realmente foi uma loja que ela se iniciou na cidade de Brusque, né? Que é uma cidade... Tipo, qualidade, preço baixo. É uma mega... É uma C&A. Certo. Gigante. Aí, como falando, ela começou na cidade de Brusque e tal, e muita gente, eu até pensei vocês colocando essa questão de ter uma loja dessa em Montes Claros, se pode vir a passar a receber, era lá em Brusque que acontecia isso, porque muitas pessoas iam de Florianópolis, vai aonde? Vai em Brusque para comprar na Van, até para revender, para gerar economia, e foi assim que ela começou a aumentar. Porque quando os produtos são baratos, o pessoal pode comprar na Van e revender nas cidades. Né? Isso acontecia muito. E foi assim que ela começou a crescer, e depois expandiu para Curitiba, para outros lugares, e hoje aí tem a Van o império em Florianópolis, inclusive gigante. Depois ela veio para Florianópolis, e hoje tem quase aí que tá se expandindo pelo Brasil todo. Gente, comentar que essa morte desse adolescente de 13 anos que morreu eletrocutado, né, na tarde de domingo, foi atingido por uma descarga de rede elétrica no bairro Monte Sião 2, né? Ele foi tentar pegar a pipa, né? Com um bambu, e aí atingiu a descarga e recebeu uma descarga elétrica. Gente, esse negócio de pipa, quando não é desgraça pela questão da eletricidade, é pela linha de cerol. É uma brincadeira, gente. A pipa, primeiro que o cerol tem que ser punido aí rigorosamente. Acho que pegar, prender, tem que ter uma lei extensiva ao pai e à mãe da criança, ao responsável. E a chamada linha chilena para muita gente
Só que linha chilena aqui em Montes Claros, na nossa linguagem aqui, ninguém sabe o que é. A gente fala cerol mesmo. Isso. Né? Isso. Cerol. Assim, péssimo. Aí outra situação, Nairlan, é Com eletricidade, perigo também da rede elétrica? A questão da eletricidade também lamentável. Então aí a gente tem que ter cuidado nisso aí. Inclusive, Nairlan, eu até coloquei, eu até compartilhei no meu Facebook, semana passada em Florianópolis, aí teve o caso de uma morte de uma moça, vítima da questão da linha do cerol, aí foi uma jovem, então indo para o trabalho, acabou sendo, digamos assim, né, acabou sofrendo aí com essa questão da linha com cerol e acabou sendo uma vítima fatal. Muito cuidado. A gente vai convidar então depois, né? Essa do acelerador linear é uma boa, viu, Nairlan? Então, outra comentar coisa também, essa que parte aí do acelerador. Tá aí se transformando numa referência no tratamento de câncer, sobretudo nas práticas aí da radioterapia. PC, mas eu queria que você comentasse o que é um acelerador linear, viu? Depois se você puder falar, eu queria. Comentasse um pouco assim. É um aparelho, né, que promove, que faz com que o tratamento de radioterapia seja otimizado, certo, né? Então ele gera menos danos ao paciente, consegue atender mais pessoas no espaço de tempo. Então um aparelho ultramoderno no tratamento da radioterapia, que é um tratamento para pessoas com câncer. Ô PC, até interessante também você falando isso, né, que Montes Claros agora está se tornando uma referência nesse tipo de tratamento, até para evitar também que as pessoas se desloquem, né, como fazia até então, indo até para o interior de São Paulo para fazer esse tratamento, né, de câncer. Justamente. Agora é interessante que possam fazer aqui em Montes Claros mesmo, não ter mais que ir para Barretos ou ir para outros lugares aí, que aqui inclusive mesmo nosso centro Claros, de tratamento de radioterapia aqui na nossa frente, aqui, né, hoje no Hospital Dilson Godinho. E a Santa Casa também, agora com... já tinha lá, né, a radiálise, mas agora mais forte aí com esse acelerador linear. Parabéns a todos os envolvidos na conquista de mais esse benefício aí a Montes Claros. Meus amigos Gilson Caldeira, provedor, Maurício, superintendente, pessoas que estão ali muito envolvidas nesse processo de melhoria da Santa Casa. Bom, mais uma notícia aqui para você comentar. PC, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio está com inscrições para cargos de nível médio e superior, sendo 1.001 vagas, 1.001 vagas, 21 imediatas e 980 para o cadastro reserva, com remuneração de R$ 1.555 a R$ 15.223, inscrições até o dia 18 de agosto. O que você acha dessa disponibilidade de vagas pelo Conselho de Medicina do Rio de Janeiro? Os cargos são para quê? Médicos ou são cargos ensino diversos? médio também, né? A notícia é do montesclaros.com, falou que não podia mexer, né? Aí, falou que não podia mexer. Falou que não podia mexer. Vou arrumar uma Masolation dessa. A notícia é do montesclaros.com. Já vem aqui. A notícia do montesclaros.com não detalhou aqui para quais os cargos, PC. A gente pode pesquisar. Mas é uma aqui. boa notícia, né, Mar? Você não está tendo concurso público aí praticamente quase que nenhum. 13 milhões de desempregados. Então qualquer notícia de recrutamento de pessoas é boa. Então o pessoal de Montes Claros ficar atento aí, se inscrever. Para médicos também você acha bom, então. Para né? poder trabalhar lá no Rio de Janeiro. Tá certo. Né? Legal. Para finalizar o nosso bloco aqui, PC e Mazola, vacina contra o vírus da AIDS vai ser testada pela primeira vez aqui no Brasil e em mais 7 países: Estados Unidos, Argentina, Itália, México, Peru, Polônia e Espanha. Os participantes desta fase aí vão receber, além de 4 doses de imunização, um pacote de prevenção contra o vírus da AIDS, que inclui o acesso a medicamentos de profilaxia pré-exposição. Eu gostaria que vocês comentassem esse avanço aí, e eu gostaria de fazer um questionamento para o PC. Já não era para ter acontecido isso sendo disponibilizado principalmente para os países da África? Era, mas a ciência tem seu tempo, né? Então chega no momento agora de ser testado, e tomara que o governo brasileiro, que está brigando tanto com a pesquisa, está brigando tanto com a tecnologia, está brigando tanto com a ciência, que ele apoie essa iniciativa, que não entre
com aqueles pensamentos fundamentalistas, mas a AIDS é questão de promiscuidade. Tem chance disso acontecer. Nós temos a Damares aí, ministra. Ok? Então, tomara que isso não ocorra, que o governo apoie essa iniciativa e invista, inclusive, para ampliar. Porque se tiver uma forma, né, de termos uma vacina anti-AIDS, a qualidade de vida vai melhorar demais, porque nós sabemos o tanto que a AIDS mata, o tanto que ela é cruel, sobretudo para aquelas pessoas de baixa renda, para o pessoal que tem menos acesso à informação. Que não tem condição também, como falou, de se utilizar hoje não tem vacina, mas se fala muito nos famosos coquetéis aí de remédio, né, que as pessoas tomam, mas como o PC falou, nem todo mundo tem acesso. A gente vê casos aí de o coquetel, inclusive, é distribuído pela rede pública, né? Então daí, né, que a gente tem vários casos, né? Poxa, a AIDS que apareceu realmente era um monstro quando apareceu lá no final dos anos 80, meados dos 90, com, né, vitimando Cazuza, que foram os casos mais, né, assim, de impacto na época. Depois daquela atriz Cláudia Magno, Lauro Corona, né, e por aí vai e tal. E hoje, né, já não se fala. Mandando um abraço parece que aqui, deu uma sumida, né, na questão da AIDS. Mandando um abraço para os amigos de Santa Maria da Vitória, o vascaíno Gustavo Lisboa. Semana que vem tô aí, viu, bicho? Aliás, como o pessoal do sul da Bahia, do interior baiano, torce pro Vasco e pro Flamengo, né? Pro Flamengo. Não, lá é Flamengo. Lá é Flamengo. Lá é Flamengo. Não, lá é Flamengo. Você vai indo pro... Botafogo tem demais. Tem Botafogo lá também, né? Vasco e Flamengo. Agora, agradeçam isso à Rádio Globo, né? Que tanto levou esses times para essa região quando faziam a cobertura nacional, né? Hoje Atleticano e Cruzeirense, 0, viu? 0. Não tem. Exatamente. Até gremista lá eu já vi. Mas Rádio Globo. Muito bem. 8h38, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho as notícias do esporte, senhor Paulo Roberto Mazola Júnior. Pois é, hoje noite de Cruzeiro disputando aí sua cartada final pela Copa Libertadores, o Atlético se preparando amanhã, a Ameriquinha também em campo, mas a gente vai conversar. E hoje um jogo que periga não acontecer, né, que foi motivo de desabafo ontem. Quer que você fale isso para PC comentar, fazer análise, o bicho tá pegando. Tá difícil. O time pode não entrar em campo. Como chorou, bicho? Chorou, né? Chorou na live. Eu não tô aguentando. Então, quando o teu maior rival, quando o cara chega a chorar, quando o teu maior rival deixa de sentir por você ódio, raiva e passa a sentir pena, é a pior coisa que um rival pode sentir, um adversário pode sentir por você é pena. Tá certo. Nós vamos para o breve intervalo. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8h mais 41 minutos. Agora 8h41, estamos de volta agora no nosso bloco de esportes. Mazola vai trazer as informações esportivas. Então, Nerlan, noite de Libertadores, né? O Cruzeiro hoje vai jogar sua cartada final contra a equipe do River Plate, necessitando de uma vitória simples, né? Pelo menos, porque o primeiro jogo empatou em 0-0, não tem nenhuma vantagem. Qualquer outro empate além desse 0-0 é penalidade, né? É River Plate, né? 0-0 pênalti, uma vitória do Cruzeiro classifica, e o empate com gols, né, classifica a equipe argentina. Uma situação não muito cômoda para o estilo que o Mano Menezes gosta de jogar, né, gosta de jogar mais recuado e tal, e nessa partida, uma coisa que a gente vem falando desde a semana passada, o Cruzeiro vai ter que propor um pouco de jogo, vai ter que partir para si, né, pelo menos tentar fazer alguma coisa que não vem fazendo, porque, repito, são 5 partidas sem balançar a rede, aí eu acho que é uma preocupação, um calcanhar de Aquiles dessa equipe do Cruzeiro. Parece que se o Robinho não jogar, diferente do que a gente especulava ontem aqui, ele vai com Ariel Cabral e escalar Romero, Lucas Romero fazendo a meia direita ali no lugar de Robinho. Com 3 volantes, mais o Thiago Neves então na frente. Com 3 volantes, mais o Romero jogando de meia. Chegando mais, né? Chegando mais à frente. Olha, preocupação primeira do Cruzeiro para o jogo de hoje é não tomar gol por causa do regulamento da Libertadores. Se o Cruzeiro tomar um gol, ele tem que fazer 2. Tem time para fazer 2? Claro que tem. Tem Thiago Neves jogando, tem Pedro Rocha, né? Tem uma equipe que
tem a possibilidade de fazer esses gols. Mas tem tempo que o Cruzeiro não faz nenhum Repito, gol. 5 jogos, Tem 5 jogos que o A Cruzeiro... última vez que ele balançou a rede foi contra, acho que naqueles 3-0 ali, Justamente. acabou os gols. Então o Cruzeiro, primeiro objetivo, não tomar gol. A partir do momento em que tiver consolidado e não tomou, aí o Cruzeiro busca o jogo e busca fazer o gol. Mano, vai jogar com esse regulamento na mão. É um jogo difícil. Do River Plate, quem é que volta? Dos desfalques que o River teve na semana passada. O lateral esquerdo, né, o Casco, né, que até é lateral esquerdo da seleção argentina também volta. O Prato deve ser, agora que ele ficou no banco, Eu acho que o Prato entrar entre os entra, titulares, exatamente. isso, deve. E ele só tem, parece, o lateral esquerdo que volta e o Prato que deve sair entre os titulares. Na coletiva, eu me esqueci. Galhardo. Galhardo, o treinador, Marcelo Galhardo? Não, o jogador do Cruzeiro me disse Cruzeiro. que o Cruzeiro vai tentar se aproveitar exatamente desse retorno aí do River Plate, que não ainda está na sua plena forma física, né? Levando em consideração. Inclusive o próprio Prato não está na plena forma física. Pois levando em consideração que o Cruzeiro não, River Plate, voltou mesmo, o calendário argentino começou agora, né? A primeira rodada foi nesse final de semana. O calendário europeu, exatamente, Começou nessa rodada, então o River Plate vem início de temporada e o Cruzeiro já está, digamos, aí no meio da temporada, digamos assim, né? Muito bem. Essa coisa que pega a questão da diferença até de preparo físico Jogo e tal. imperdível, Total. 19h15, 19-15. né? Transmissão aí, todo mundo vai estar atento nisso aí. Logo depois do jogo você pode sintonizar na reprise aqui do Depois do Café. Depois do café. Depois quando exatamente. acabar já quando a reprise for pro ar, o jogo já deve ter acabado. Então vou fazer um palpite aqui, Mazola, para depois do jogo, né? Para quem estiver assistindo depois do jogo, né? Eu acho que o jogo vai ser 1-1. Pra mim vai ser 1-0 River Plate. 1x0 pro River? 1-0 pro River. Infelizmente, o Cruzeiro vai ser eliminado. Eu acho que é jogo de 0x0 e pênalti. E brilha a estrela do Fábio. Fábio, na né? defesa de pênaltis aí. Então tá certo. Então quem vai tiver... ser mais um jogo para consolidar a liderança de Fábio como o maior goleiro da história do Cruzeiro. E Fábio já tá na disputa aí com Tostão, com outros, de maior jogador do Cruzeiro de todos os tempos, viu? Então tá aí, quem estiver assistindo a reprise já vai saber. Até você sabe, PC, que essa relação do Fábio, até quando eu cheguei aqui em Minas, eu não entendi essa questão da torcida cruzeirense com o Fábio. Porque o Fábio até então não tinha nenhum título nacional, só tinha os títulos estaduais, campeonato estadual, né? Título nacional ele só veio vencer com aquelas Copas do Brasil. E eu assim, poxa, por que a torcida idolatra tanto o Fábio? Que eu vou dar um exemplo. Dida e Gomes foram goleiros muito mais vitoriosos do que o Fábio em questão de títulos e não tinham essa idolatria. Isso eu não entendia. Hoje eu entendo. Até um tempo atrás, né? Porque então, porque Fábio até então, brasileiro, aí depois de Copa do Brasil e tal, né? Mas ali até então, o Fábio, quando eu cheguei aqui... Um cara que salvou o Cruzeiro em momentos assim, tenebrosos. Muito importantíssimo. Eu digo assim, o Gomes foi o goleiro da Tríplice Coroa, o Dida também ganhou títulos nacionais, Copa do Brasil e tal, e a torcida não tem essa idolatria por esses goleiros. E o cara mais sacaneado em termos de seleção brasileira que eu já vi, assim, desses 40 anos de minha vida, Fábio. Eu também. Fábio, porque claramente assim, ele é preterido. De 40 anos eu colocaria o Fábio, colocaria o Alex. O Alex teve chance, cara. Participou pelo menos. Disputou Copa América, disputaram algumas Esses caras tiveram chance. Então, por exemplo, Alex foi preterido na Copa ali de 2002 pra quem? Pro Ricardinho, tava em grande fase, pô. Pro Juninho Paulista. Então você tem que comparar essa situação. Agora, Fábio, olha os goleiros que vão para a seleção. Assim, Brasil já teve Elton, já teve Júlio César disputando Copa do Mundo machucado. Exatamente. Assim, muito complicado. Muito bem, vou ler uma frase aqui no Facebook, né? Eu gostaria que você, PC, especificamente, comentasse essa frase. Diz assim: sou alvinegro do Estreito, fiquei anos sem títulos. Aprendi a amar meu figueirense. Sou de um berço alvinegro, mas me dói muito saber o que anda acontecendo. Só fui ver meu time ser campeão em 94. Gessino Costa, José Carlos Silva, Dedé Madeira, nomes notáveis. E hoje, o que fizeram e fazem de nosso Figueira? Sofro de longe, sofro quieto. Quero meu Figueira de volta.
Queria que você comentasse. Eu emocionei. Quando foi a última vez que o Figueirense foi campeão, Mazola? Foi campeão, campeão estadual há 2 anos atrás, aí ganhou o título estadual, né? Vem, como eu digo, falando, né? É uma preocupação, até a gente meio que baralha um pouco para falar, porque hoje, como se fala muito dessa questão de clubes e empresas, né, e tal, e é um exemplo, é um modelo que não deu certo. Há 4 anos atrás desembarcaram lá um bando de né, aproveitadores, né, para falar assim, para ser o mais explícito, ó, Luiz Fernando Bertier aqui, que é isso que eu digo, cara, é isso que mais dói, é isso. Sim. Quando o teu adversário fica tripudiando, eu não aguento mais isso, cara. Mazola tá pistola. Né? Os caras do Avaí estão acabando com o Mazola, bicho. E olha a situação do Avaí, não venceu nenhuma na Série A. O Avaí tá segurando a lanterna na Série A. O Figueirense tá na zona de rebaixamento? Não, aí pelo contrário, assim, quer ver, PC, o que chateia é isso, quando você vê o seu, eu nunca vi, eu não lembro, você falando, PC, 40 anos, né, que a gente acompanha futebol e tal, eu nunca me lembro de um treinador sair do time, mas não por uma questão de número e tal, por uma questão de falta de pagamento de salário. Como ontem o treinador do Figueirense, olha, não tem mais condição de comandar essa equipe, porque o time não paga, porque os jogadores não recebem, porque prometeram aportes financeiros de empresários, prometeram que em 4 anos essa empresa chamada Elefante, deve ser Elefante Branco, deve ser, sei lá, né, prometeu que o Figueirense em 4 anos estaria disputando Libertadores da América. Mas não é uma situação exclusiva do Figueira, né? É por isso que eu falo, quem se mete nessas coisas de clube empresa tem que saber. Agora, até a gente ontem conversava, o Botafogo, os irmãos lá Moreira Salles, né, herdeiros aí do banco e tal, milionários, fizeram um estudo de 6 meses para saber da viabilidade de entrar no Botafogo. O Figueirense não, rapidinho, vão entrar, mas aquela coisa, vão dar digamos assim, um valor calção de 300 milhões. Para que nesse meio do contrato que eles tiverem lá, resolverem sair fora e tal, o Botafogo não. Que esse valor de calção, digamos assim, supre as dívidas do Botafogo. Entendi. Vão entrar, o Botafogo agora vai entrar, esses irmãos Moreira Salles aí vão. Ó, tá aqui, ó, do meu time, goleiro não sai no intervalo e vai embora de. É isso que dá, ó. Financeiramente... Goleiro saiu no intervalo e foi embora? O Figueirense aconteceu ano passado na Série B, o goleiro até chamava Fábio, o goleiro pega, falha contra o jogo contra o Boa, pela Série B. No intervalo ele sai e pegou um talo, não voltou nem pra pegar os dias que ele trabalhou. Moço. Não, é coisa mesmo, não, é uma situação complicada, bicho. Coitado de Mazola. Eu sou Vocês que estão nos assistindo aí, mandem a sua mensagem de solidariedade para Mazola. Eu poderia chegar muito bem aqui, como tem muita gente que vem de fora, né? E assume Cruzeiro, Atlético. Não, eu sou figueirense. A gente mesmo conhece um que veio do Nordeste, que largou o esporte para virar cruzeirense. Vamos pra frente, porque só tem um torcedor do Figueirense aqui na região e é o próprio Mazola. Muito bem. Né? Deixa eu ver o que mais aqui no meu time, tá? Financeiramente temos anos para jogar. É duro. Teu pai é figueirense, Mazola? Lembranças do céu ao inferno, né? Meu pai minha família toda o Mazola não queria rir, mas os caras estão... Quieto. E hoje corre o risco, hoje não sabe se o time vai entrar em campo hoje, joga com Vitória na Bahia e ninguém sabe se vai entrar em campo ou não. Vai entrar. Vamos ver o que vai acontecer. Os caras, a profissão deles é o futebol, eles não podem, mesmo sem receber, deixar de jogar, não. Uma situação, PC, que até para eles é ruim, porque para a Série B, assim, um jogador de Série B, se ele já está na Série B, porque ele não tem muita qualidade de estar na A, né? Então, da Série B ele vai jogar onde? Ou tenta alguma coisa no exterior ou... É verdade. Sim. Bom, vamos falar do outro Alvinegro, que é o Atlético Mineiro, que só joga amanhã, mas a gente pode adiantar alguma coisinha hoje, né, Mazola? Está se preparando, hoje ainda deve trabalhar. Eu creio que aqueles jogadores que estavam na dependência não devem jogar, né, PC? O Casares, eu acho que a questão da conjuntivite realmente deve continuar de fora. O Vitor deve manter o Cleiton também, né? Porque Janela vem jogando bem. Vai terminar, tem 2 dias. Da transferência internacional. O safado do Luciano ontem foi apresentado lá. Há um boato de que o Casares, além da questão da conjuntivite, está sendo negociado pro exterior. Ouvi esse papo. Então, será que ele está sendo preservado aí? O Atlético perderia muito, porque o Casares é uma injeção de qualidade no time, fez muita falta nos últimos jogos. Não que o Vina tivesse jogado mal,
mas os recursos do Casares são diferentes. São diferentes, exatamente. E a forma como o Rodrigo Santana tem escalado o Casares para poder armar o time a partir da ala esquerda, triangulando com o Otero e com o Xará, então o Casares vem da esquerda fechando, é uma forma interessante de jogo que ele encontrou para o Atlético, de forma que o Casares se transformou num jogador fundamental. Perder o Casares seria muito ruim. Lembrando que o Otero ainda não está pronto para 90 minutos, né? Ele entra e tal, até nesse final de semana contra o Goiás foi titular, mas chega determinado momento que o gás acaba, ele precisa... Se o Casares não jogar, será que ele vai com quem? Giovani ou Vina de novo? Deve ser o Eu acho que Vina. deve continuar com o Vinícius, O Vinícius aí vem sendo o titular. Não deve fugir muito daquele time que enfrentou o Goiás, não, né? Não deve, porque, eu repito, como... Só né? Ricardo Oliveira no lugar do Alejandro? Ricardo Oliveira... Ricardo Oliveira começa jogando. Começa. Na coletiva dele, depois do jogo do Goiás, ele já falou que vai vir com um time mais experiente. O Botafogo não tem os dois zagueiros, né? Que o Gabriel não pode jogar por força de contrato. O Carly foi expulso na partida anterior. E o Carly é um bom zagueiro, viu? É um Muito bom zagueiro. Eu também acho também. E o ataque deve ganhar aí, o Diego Souza deve ganhar a companhia do Rodrigo Pimpão. Já que o Eric, né, eterno Pimpão. já que o Eric, que era o titular, também foi negociado, tá Olha saindo só, pro exterior. E o Pimpão jogou, assisti aquele jogo do Botafogo Flamengo, o Pimpão jogou muito, hein? O Pimpão tem essa coisa, né, com o Botafogo aí, e o Eric, né, que até então vinha sendo o titular, como falou o PC, foi, né, a janela do exterior fechando, foi negociado com o Eu acho que o Rodrigo Pimpão chegou a jogar 6 meses fora do futebol carioca e voltou. Não sai mais não. Ele se apega, né? Ele sai mais não. Tem muito, já jogou no Vasco também. Não sai mais não. Vasco e Botafogo. Exatamente. Vasco, não ele sai mais. Revezando ali entre Vasco e Botafogo. Ontem fechou a rodada do Campeonato Brasileiro, empate dos reservas do Grêmio contra o CSA em 0-0. Jogo horroroso, eu vi também. E muito na tabela, né? O Grêmio e CSA? Muito horroroso. Pior do que o jogo do Atlético. Horroroso. Nossa, que partida sofrível. Aliás, o nível técnico dos jogos do Campeonato Brasileiro tem sido muito abaixo aí na relação. E domingo tem clássico em horário novo, né, Mazola? Fala aí pra gente. Tá mudando o horário, né? A princípio estava marcado para as 16 horas, mas foi para mais tarde, né? Foi para 19 horas. No domingo ou no sábado? Domingo. Com transmissão ao vivo. Agora, né? Um horário novo que eles estão testando pro futebol. Inclusive a Globo vai transmitir a partida nesse horário das 19 horas. E não às 16 no domingo. Então entra o Faustão mais cedo. Entra o Faustão mais cedo, naquele horário tradicional dele lá, e depois... Aí a Globo entra com o futebol e depois o Fantástico. Agora um clássico, pode ser uma boa ideia pra agora Globo. Um clássico, que até eu lembro que eu escrevi na minha coluna aí, que foi ontem no site da VimTV, a gente pode ter as seguintes situações, né? As duas equipes comemorando classificação, né? Nesse meio de semana, Cruzeiro e Atlético, uma classificada e outra eliminada, né? Sabe lá, o Cruzeiro pode... Coisa, ou o contrário também, né? Os dois eliminados. Os dois de ressaca, os dois eliminados aí disputando o clássico no domingo. Né? Se os dois estiverem de ressaca, eu disputaria lá na ressacada, né? Que já é do Avaí, né? Não, pode ser no Scarpelli, porque como o Figueirense joga Série B não joga domingo, né? Domingo aí tem o lá, estádio né? Tá liberado, tá liberado pra... O Figueirense deve estar até alugando pra festa, quem quiser fazer aniversário, não, mesmo. casamento. Gente, né? mandem mensagem pra Mazola, mandem mensagem. Sabe o que vai resolver o problema de Mazola? Sim. Fecha em mim. Ô, Gariton, PC quer que você... Isso, é pra fechar nele, é pra fechar nele. Vai lá. Fecha. Vai lá. Fecha. Gente, Paulo Roberto Mazola Júnior, jornalista, 40 anos. Isso. Bem vividos. Grisalho, simpático. Exato. Está precisando de uma namorada. Por favor, você que está vendo aí, quiser se candidatar, pode mandar cartas para a VimTV. Exatamente. A comissão avaliadora serei eu e Nairlan. Nós vamos avaliar os currículos, né? A namorada de Paulo Mazola. Cara que faz live todo dia, caminhada, né? Caminhada, super fitness. Sabe fazer comida. Exatamente. Vai, né? Trata bem cachorro. Gosta verdade, de animais, né? Gosta de animais. É um cara romântico. É verdade. Já leu O Pequeno Príncipe? Gosta de barzinho, né? Verdade, Você começa a parar isso aí, porque senão...
É muita propaganda, viu? mas, ó, Gente, vamos embora. Amanhã estaremos de volta. PC, até amanhã, PC. até amanhã, Nairlan. Tomara que com notícias positivas desse nosso Brasil. É verdade. Mas, ó lá... E falar isso, mandar um abraço já de notícias positivas. Sérgio Montier, um colega nosso que é do Paraná, torcedor do Londrina, que mora em Montes Claros, falou aqui, comentou aquilo que o PC falava a respeito do nosso presidente, né? Que é uma metralhadora de M, não posso falar aqui. Tomara que hoje não tenha nenhuma declaração boa, Tomara, né? tomara. Vamos guardar. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Você conferiu depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tchau, até amanhã.